Muito bem, meus queridos alunos, vamos dar início ao nosso estudo Direito do Trabalho. Seja bem-vindo ao canal Exame de Ordem e nós vamos estar trabalhando a disciplina Direito do Trabalho, o nosso intensivo para a OAB, a prova do Exame de Ordem. Eu sou o professor Roberto Comporto e nós vamos estar trabalhando com vocês aí Direito do Trabalho. Os principais pontos, vamos fazer um estudo aqui até minucioso, visando que você gabarite a prova de Direito do Trabalho, as questões de Direito do Trabalho na prova do Exame de Ordem, tá ok? Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho da banca. Quem hoje aplica a prova é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então, a Fundação Getúlio Vargas tem adotado as questões extensas, cansativas. Então, a leitura da questão é fundamental. Você deve prestar atenção na pontuação, com muita calma, tá? Então, a banca tem esse perfil de trazer questões bem extensas para que você possa ler, refletir um determinado caso concreto que ele está te apresentando naquele momento. Esse examinador, ele gosta disso, de cansar você que vai fazer a prova. Então, a dica que eu te dou logo de primeiro momento é que você treine questões, exaustivamente, tá? No site do canal, canalexamedeordem.com, nós temos os simulados gratuitos para você. Simulados gratuitos com praticamente todas as provas da banca FGV. Então está disponível para você, aluno. Acesse o site canalexamedeordem.com, tem lá um bannerzinho, simulados. Você vai se comprometer comigo que você vai treinar questões. Não adianta você ir para o jogo sem treinar as questões. Então é importante que você treine, porque é aquela questão que você não sabe resolver, você vai buscar o conteúdo, vai estudar e na próxima questão que tiver sendo abordado esse tema, você com certeza vai tirar de letra. Então treine muitas questões, é a dica que eu te dou. Estudo focado, muita disciplina. Eu quero que você se aprofunde aí nas aulas de Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, Direito do Consumidor, Direito do Trabalho. Então, foco e muita disciplina. Na nossa matéria, nós temos algo importante. O que acontece? A banca está trazendo para nós 80 questões. 80 questões, né, nessa primeira fase vão ser apresentadas para vocês. O que acontece? Dessas 80, você precisa 40 pontos. Ou seja, precisa acertar metade. 50%. Eu fazendo um levantamento, nos últimos exames, na nossa disciplina de Direito do Trabalho, o Direito Material, está vindo aí 6 questões. 6 questões no Direito Material. Direito Processual, mais 5 questões. Então, só em Direito do Trabalho, nós estamos falando em 11 questões. Olha, a prova tem 80, você precisa 40. Dessas 40, 11 questões é da nossa disciplina. Então, você precisa treinar, precisa estudar, leia a apostila, tá? Preparei para vocês aí uma apostila bem completa, com bastante assunto, uma apostila extensa. Talvez nós não conseguimos aqui no curso exaurir, trazer todos os temas que está na apostila, mas imprime essa apostila, acompanhe as nossas aulas com a apostila, leia, imprima, estude essa apostila, nossas questões estão ali, tá? Então você precisa imprimir a apostila, vamos estudar pela apostila, vamos assistir as videoaulas, vamos treinar questões, tá? Então, vou trabalhar essa disciplina com vocês e eu quero deixar o meu e-mail, tá aí o meu e-mail para você. Você pode me mandar a sua sugestão, vamos trocar ideia, vamos tirar dúvidas, não quero que você fique com dúvida. Me escreva, faça o seu questionamento e à medida que temos aí vários e-mails para responder, mas com certeza eu vou te retornar esse e-mail sanando aí, ou ao menos tentando sanar a sua dúvida. Uma outra dica que eu tenho para trazer para você é o lançamento aí do meu livro, tá? Tá pegando bem aí, Matheus? O lançamento do meu livro, Como se preparar para o exame de ordem. Como se preparar para o exame de ordem. Então, inicialmente, treina questões e eu trago aqui vários assuntos
que é muito importante para que você realize uma boa preparação para o exame de ordem. Quero agradecer aqui e parabenizar a editora Nelpa, tá? Que realizou aí o convite e escrevemos esse livro. É um livro curtinho que dá para você ler rapidinho, tá? E aqui você já tem questões para resolver, tem uma prova também para você resolver. E esse livro é bem bacana para que você possa aí iniciar a sua preparação de uma forma correta, tá? Então, nós temos esse curso também em vídeo, tá? E agora nessa versão física impressa, publicada aí pela editora Nelpa. Ficou bem bacana a capa, parabéns a todo o pessoal da editora Nelpa. Tá bom? Já fiz as minhas considerações iniciais, já falei para vocês das questões, já falei para vocês de treinar questões, e o nosso foco aqui é direito do trabalho. Direito do trabalho. Vamos lá, professor Roberto Composto, direito do trabalho, material que nós vamos, temas que nós vamos abordar. Temas abordados, direito individual do trabalho. Quando eu falo direito individual do trabalho, estou falando basicamente aqui do foco central, que é o direito material que nós vamos estudar, focar, é o direito individual do trabalho. No segundo momento, no final desse módulo, nós vamos estar trabalhando o direito coletivo do trabalho, Então, o nosso foco central é o direito individual do trabalho. Em seguida, mais para o final do módulo, nós vamos estar trabalhando a questão do direito coletivo do trabalho. E aí sim, numa outra oportunidade, num outro curso, né, nós vamos estar trabalhando o direito processual do trabalho. Então, os nossos temas que serão abordados, então, direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho e direito processual do trabalho. Esse direito processual do trabalho é um outro curso, tá? Aqui, então, nós estamos falando de 5 questões que vão estar aqui em direito processual do trabalho, e no direito individual do trabalho e coletivo nós estamos falando aqui em 6 questões, tá? Mas o nosso foco, a princípio, é o direito individual do trabalho. Agora, para o nosso estudo, já disse para vocês, preparei uma apostila, tá? Então nós temos aí a apostila que você precisa imprimir para acompanhar as aulas, tá? E tem mais material. Vamos ver quais são os materiais que nós vamos estar utilizando. Constituição Federal. Vamos estar usando a Constituição Federal. Então é importante aí você ter o seu VADMECO ou um VADMECO específico aí para o direito do trabalho, né? Então, uma Constituição Federal, a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, Decreto-Lei 5452 de 43, tá? E as súmulas, se você puder, claro, um livro de súmulas e OJs do TST, tá? Então, súmulas e OJs do TST, nós vamos ver, calma, não se assuste, nós vamos ver isso aí no decorrer do nosso curso. Essas jurisprudências se materializam aí nas súmulas e nas OJs do TST, a consolidação das leis do trabalho, CLT, Decreto 5452 de 43 e a Constituição Federal, material que nós vamos utilizar nas nossas aulas, tá ok? Então, sem longas, sem demora, vamos dar sequência aí na nossa aula. Eu quero trazer para você um breve relato histórico, Aqui, nós vamos falar no momento histórico do Brasil, tá? Mas antes de nós vermos o momento histórico no Brasil, nós temos duas situações. O momento histórico no mundo e o momento histórico no Brasil. Vamos iniciar no momento histórico no mundo, tá? Eu quero pontuar com vocês, antes de nós entrarmos efetivamente na disciplina, que você construa um raciocínio comigo, tá? Primeiramente, preciso conhecer um pouquinho, um relato histórico, pelo menos algo que me remeta para o passado, que eu possa compreender e hoje vislumbrando o nosso presente, como se encontra, né? Então, o que acontece? No mundo, nós temos algumas situações que foram importantes para o direito do trabalho, tá? Alguns momentos políticos, econômicos, tá? Que foram importantes para que se desenvolvesse o direito do trabalho. No mundo, isso eu posso dizer para você que algo de extrema importância foi a Constituição mexicana. Constituição mexicana, tá? Essa Constituição mexicana, ela trouxe já
os primeiros direitos trabalhistas, tá? Então, a Constituição mexicana trouxe para nós, lá no passado, direito a 8 horas diárias de trabalho, trouxe para nós a regulamentação do trabalho do menor e da mulher, o trabalho não insalubre, trouxe para nós também nessa situação o salário mínimo, tá? O mínimo para a subsistência das pessoas, tá? Trouxe para a gente também, ainda na Constituição de 1917, não falei o ano, né? 1917, a Constituição mexicana. Então, foi um marco no mundo. Por quê? Essa Constituição trouxe ali alguns direitos já para os trabalhadores. Ora, o trabalho naquela época era como tortura. O trabalho era tido como tortura. Vem do latim tripalium, né? Então, era um objeto de tortura para os escravos. Só que no mundo, ainda não no Brasil, começamos a ter essa evolução dos direitos do trabalho. 1917, a Constituição mexicana começou a trazer o limite de 8 horas diárias, tá? A Constituição mexicana já abordava ali o trabalho, regulamentando o trabalho, não, a mulher e nem o menor podendo trabalhar de forma insalubre, né? Trouxe ainda também que a mulher 3 meses antes de dar à luz não podia trabalhar exercendo alguma atividade com esforço. Então, a Constituição mexicana começou a aflorar, começou a trazer alguns direitos. Foi um marco muito importante, porque foi uma das primeiras Constituições que começou a trazer regras, tá? Começou a positivar, começou a trazer norma referente ao direito do trabalho. Um outro ponto importante ainda no mundo, tá? Foi a Constituição alemã de 1919, Constituição alemã, que então começou a trazer mais direitos, aí já alguns direitos sociais. Esses direitos sociais da Constituição alemã veio trazendo então o mínimo que a pessoa, que o trabalhador necessitaria para continuar a sua subsistência, em virtude do trabalho. Ou seja, já começou a ter aquela preocupação. Poxa, e se esse trabalhador se acidenta? Se ele fica inválido? E quando chegar a velhice? Como que vai ser tratado esse trabalhador? Então começou a trazer já alguns direitos, alguma preocupação já para a vida social desse trabalhador. E sempre pautado naquela ideia de receber o mínimo para a sua subsistência. Tá ok? Então, ainda no mundo tivemos um marco aí em 1927, a Carta de Lavoro. Você já deve ter ouvido falar sobre a Carta de Lavoro na faculdade. Então, o que acontece? Trazida essa carta por Mussolini, né, um italiano, integrante aí do Partido Fascista, escreveu essa carta com mais direitos. E isso começou a ter uma repercussão mundial, tá? Uma repercussão mundial. Com essa repercussão mundial, vários países começaram a adotar esse código trabalhista. Então, dizem até que a nossa consolidação das leis do trabalho foi baseada, ou dizem até uma cópia, já não vou entrar nesse mérito, mas foi baseada nessa Carta de Lavoro, tá? E um marco também importante, ainda em 1919, foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes começou também a impulsionar, tá, mais direitos, ainda no mundo, mais direitos. E esse tratado foi fundamental para a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então você percebe que já agora com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, começou os países, tá, a adotarem também essa postura da valorização do trabalho, dando o mínimo de garantia para esse trabalhador, tá? Tanto no direito material, o direito social, enfim, começou a trazer toda essa gama de direitos para esse trabalhador. Então eu tenho aí a Constituição mexicana, 1917, o Tratado de Versalhes, 1919, a Constituição alemã também de 1919,
Temos ainda tratando a respeito disso aí, o artigo 23, salvo engano, o artigo 23 das sociedades, das sociedades dos países que fizeram naquela época uma sociedade, e ali tiveram o artigo 23 dessa associação, o artigo 23, que trazendo mais direitos. Então você observa que várias situações no mundo foram fundamentais para que esse direito do trabalhador viesse à tona. Isso ocorrendo ainda a nível mundial. Então, isso tomou uma repercussão mundial tamanha que os outros países foram aderindo, foram buscando se organizar e trazer nas suas constituições, nas suas leis, tá? Regulamentando então o trabalho, tá? Regulamentando os direitos desses trabalhadores. Ora, esse breve relato mundial, importante. E no Brasil? Poxa, professor, eu estou aqui no Brasil, como isso aconteceu? Ora, você observa que durante muito tempo, o Brasil, ainda numa situação que ele tinha que regulamentar, demorou. Porque embora já estivesse acontecendo isso, por exemplo, na nossa Constituição de 1824, só no artigo 179, lá no parágrafo 24, na Constituição de 1824, só trazia apenas um direito, que era que não poderia ser impedido nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de trabalho. Não poderia ser impedido, proibido, tá? Então, apenas esse artigo falava disso, em 1824. Na Constituição de 1891, também, somente um artigo, livre exercício de qualquer profissão moral. Então, percebe que o Brasil ainda engateando, patinando, não se tinha nenhuma normatização a respeito do direito do trabalhador, tá? E qual foi o marco importante para nós? Um marco importante foi porque o Brasil ainda tinha algumas leis esparsas, como a Lei 1637, tá? De 1907, criando o primeiro sindicato rural. Nossa. Aí tivemos ainda, em 1889, uma regulamentação sobre as férias dos trabalhadores ferroviários, tá? Então, e o Brasil ainda engatinhando com algumas normas bem esparsas, e um país ainda que se tinha muito trabalho escravo, um país ainda muito agrícola, né? Então, o Brasil, em passos bem devagar, não tinha essa normatização. E no Código de 1916 surgiu uma normatização, que também foi um marco para nós, que foi o serviço de empreitada, locação de serviço, que está lá no Código de 1916, né, que já é passado para nós. Então, tinha essas normas bem esparsas. Qual foi o boom? Qual foi a situação importante economicamente, política? Tá? Foi a Revolução de 30. A Revolução de 30 foi o nosso marco, porque as máquinas começaram a entrar nas empresas, muitas máquinas, demissão em massa, começou a surgir muitas demissões, e, resumo disso, precisava-se ter uma regulamentação, porque o Estado, até esse momento, não intervia. O Estado não se preocupava com essa relação entre patrão e empregado. O pessoal que se resolvesse. Só que, com a Revolução de 30, as máquinas começaram a chegar nas empresas, as empresas começaram a dispensar vários funcionários, e os funcionários que ficavam tinham que se submeter a um trabalho muito inferior, um trabalho ruim, tá? De muita exploração, de condições totalmente desfavoráveis. Esses trabalhadores começaram a ficar nesse sentido. Se você precisa do trabalho, trabalhe de forma desfavorável. Fica aí largado, né? O que aconteceu? Começaram a surgir, então, as primeiras greves. E aí, com as greves, as empresas, então, começaram a parar de produzir. Ora, parando de produzir, o Estado deixa de arrecadar imposto, deixa de arrecadar tributo, né? Parando de produzir, o Estado também deixa de receber. Então, o Estado começou a intervir nessa relação de trabalho, tá? Essa relação de trabalho, essa relação de emprego.
o Estado começou a intervir. Com essa intervenção do Estado, o Estado começou a ter a necessidade de se regulamentar, tá? Então, embora se tinha essas normas muito esparsas, o que acontece? Na Revolução de 30, nós sabemos que foi o marco, e quem que assumiu o poder nessa década foi Getúlio Vargas, que é o conhecido pai dos pobres. Getúlio Vargas assumindo, começa a surgir, então, as primeiras normas. Getúlio Vargas, então, começa a elaborar os seus decretos, regulamentando o horário de trabalho do comerciante, do industriário, tá? De repente já começa a surgir a Justiça do Trabalho, e foi progredindo, foi tendo essa evolução, tá? Normativa, disciplinando essa relação entre patrão e empregado, porque até aquele momento o patrão, né, somente ele detinha todo o poder por ter dinheiro, por ter grana, situação melhor econômica, e o empregado sempre sendo submetido a um trabalho que, de repente, é totalmente desfavorável, totalmente sem condições nenhuma, e precisávamos, então, igualar, precisávamos, então, trazer esse empregado ao nível desse empregador, pelo menos juridicamente, sabe? Igualdade. Né? Isonomia, não se falava em isonomia. Né? Então o que acontece? Foi o boom, a Revolução de 30, Getúlio Vargas, pai dos pobres, começou então a normatizar, até que chegou o momento que temos hoje a nossa tão famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto 5452 de 1943. Então, hoje nós temos todas, não todas, né, mas a maior normatização na nossa Consolidação das Leis do Trabalho, ainda no artigo 7º da Constituição Federal. Tudo isso nós vamos estar estudando, tá? Então, hoje nós temos essa normatização, temos ainda algumas leis esparsas, mas hoje nós temos esse código que rege a relação de emprego entre o empregador e o seu empregado. Então, isso foi um breve relato histórico para que você possa realmente se situar, né, do que realmente aconteceu no mundo e no Brasil. E agora sim, nós, propriamente dito, entramos no nosso curso. Né? Eu vou finalizar esse bloco por aqui, para que nós possamos adentrar no próximo bloco com o nosso tema. Nós vamos estar trabalhando com o nosso tema, com o conceito de direito, tá? Então, próximo tema, vamos começar então com o conceito e vamos mergulhar na nossa disciplina. Te aguardo no próximo bloco.